Existe um assunto que quase nunca é tratado com seriedade no debate público, porque ele incomoda muita gente. A relação entre política, crime organizado e poder. Especialmente em alguns regimes e movimentos de esquerda na América Latina. Sempre que esse tema surge, alguém corre para dizer que isso é teoria da conspiração. Mas hoje eu quero dizer algo diferente. Quero analisar isso com calma, com história, com exemplos documentados e com lógica institucional. Porque a pergunta não é se todo político de esquerda é criminoso. Essa pergunta é rasa. A pergunta correta é outra. Porque em tantos países governados por regimes de esquerda autoritária ou revolucionária, o narcotráfico aparece como aliado, financiador ou beneficiário do poder político. Bom, eu sou o Queiroz do Instituto Israel. E para entender isso, a gente precisa voltar à origem de muitos movimentos revolucionários de esquerda. Durante o século XX, vários grupos marxistas ou socialistas armados se organizaram não como partidos democráticos, mas como movimentos de guerra. E toda guerra precisa de financiamento. Armas custam dinheiro, milícias, propaganda. E quando o movimento rejeita o mercado, rejeita o capitalismo e rejeita a legalidade, ele precisa buscar recursos fora da lei. Foi assim com grupos guerrilheiros na América Latina, as Farc, na Colômbia, são o exemplo mais conhecido. Um grupo oficialmente marxista que durante décadas se financiou por meio do sequestro, da extorsão e do tráfico de drogas. Isso não é opinião. Isso é amplamente documentado por estudos acadêmicos, investigações internacionais e processos judiciais. Nesse contexto, o narcotráfico não era um desvio moral, era uma ferramenta revolucionária. Esse é um ponto chave até. Para muitos movimentos ideológicos, o crime deixa de ser crime quando serve à causa. A lógica é simples e perigosa. Se o objetivo final é libertar o povo, destruir o imperialismo ou fazer justiça social, então qualquer meio se torna aceitável. Aqui nasce o conceito de narcoterrorismo, quando o tráfico de drogas passa a financiar projetos políticos armados. Com o tempo, muitos desses movimentos abandonaram as armas e entraram na política institucional. Viraram partidos, disputaram eleições, mas a pergunta incômoda permanece. A mentalidade realmente mudou ou apenas os métodos ficaram mais sofisticados? Em países onde a esquerda chegou ao poder e passou a controlar o Estado de forma concentrada, vemos padrões preocupantes. Estados enfraquecidos institucionalmente, forças armadas politizadas, judiciário pressionado, imprensa hostilizada e fronteiras descontroladas. Esse ambiente é perfeito para o crescimento do crime organizado. Não porque todo governo de esquerda queira isso, mas porque estados grandes, centralizados e opacos são mais fáceis de capturar por redes criminosas. E quem é criminoso geralmente não se inscreve nesse canal. Portanto, se você é uma pessoa do bem, se inscreva nesse canal. A Venezuela é um caso emblemático. Há acusações formais feitas por autoridades internacionais contra membros do alto escalão do regime, envolvendo proteção ao tráfico de drogas e colaboração com grupos armados. Há casos concretos como o dos chamados narcobrinos, familiares diretos do poder presos e condenados por tráfico internacional. Isso não prova que o Estado inteiro seja um cartel, mas mostra algo gravíssimo. Quando o poder não tem limites, o crime se infiltra no topo. E aqui entra um ponto que muita gente evita discutir. O problema não é apenas ideológico, é institucional. Regimes que enfraquecem a separação de poderes, relativizam a lei e colocam o partido acima do Estado, criam um ambiente onde o crime e política deixam de ser inimigos e passam a ser parceiros ocasionais. Isso também explica porque o narcotráfico não quer o caos absoluto. Ele quer proteção, ele quer rotas seguras, ele quer vista grossa. E isso só acontece quando o Estado é capturado ou intimidado. Em democracias sólidas, o crime precisa se esconder. Em regimes autoritários ou aparelhados, ele negocia. Então, quando alguém pergunta se existe ligação entre movimentos de esquerda e narcotráfico, a resposta certa não é apenas um sim simplista, nem um não ingênuo. A resposta é: em contextos onde projetos ideológicos colocam o poder acima da lei, o crime organizado encontra espaço para crescer. E, em alguns casos, para financiar o próprio regime. Isso não é um problema exclusivo apenas da esquerda até. Mas historicamente, movimentos revolucionários de esquerda tiveram uma relação mais flexível com a ilegalidade. Justamente porque enxergam a lei como um instrumento burguês, não como um limite moral absoluto. No fim das contas, a maior lição é essa. Não existe justiça social sem Estado de Direito. Não existe igualdade sem limites ao poder. E toda vez que alguém diz que os fins justificam os meios, prepare-se, porque alguém vai pagar essa conta. Normalmente o povo, normalmente os mais pobres, normalmente os mais vulneráveis. Se você quer entender política, além de propaganda, além da narrativa fácil e além da polarização burra
se inscreva aqui no Instituto Zarel, porque pensamento crítico é a única defesa real contra o abuso de poder.